Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje de Gestão, Qualidade e Impacto Ambiental, a gente vai falar um pouco sobre procedimento e responsabilidade em situação de emergência, tá? O que isso significa? Quando eu tenho uma emergência, ou seja, algo acontece de súbito na minha empresa, por exemplo, existe um procedimento. Dependendo dessa emergência, vai existir um procedimento que ele deve ser seguido para minimizar esses impactos, tá? Então, como que seria isso? Como que aconteceria isso? Cada empresa, ela vai ter um plano detalhado de cada setor e de cada problema que pode surgir com o passar do tempo, tá? Então, primeiro, eu entro avaliando, então olhando, encontrando todos os riscos, quais são esses riscos, como eles vão funcionar e tudo mais. E depois eu elaboro um plano desse, tá? Fora esses procedimentos, existe também a responsabilidade. Então, numa situação de emergência, existirão setores, então existirão pessoas responsáveis por isso, e cada uma vai ter ali o seu nome ligado à parte do processo. A gente vai ver isso com a maior facilidade aí no desenvolvimento do trabalho, tá? Mas o que seria então uma emergência, tá? Uma emergência, segundo o IBAMA, é uma ameaça súbita ao bem-estar do meio ambiente ou da saúde pública em decorrência de falhas em sistema tecnológico industrial ou ainda devido ao desastre natural, tá? Constituindo-se em situação de gravidade que obriga a adoção de medidas apropriadas. Então, qualquer coisa que não está previsto ali na minha empresa, que gera prejuízos ali, tanto ambientais quanto de saúde pública, isso é uma emergência, tá? Então, lembra quando a gente falava lá de riscos ambientais? Então, os riscos, eles entram sempre prevendo emergências, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela trabalha transportando produtos químicos e existe um derramamento desse produto químico em virtude de um tombamento ou em virtude de um acidente, isso é caracterizado como uma emergência. Então, pessoas responsáveis terão que ir lá e fazer a mitigação desse acidente, tá? Dessa emergência. A emergência ambiental, ela pode acontecer de duas formas principais, tá? Então, ele apresenta aqui, em decorrência de atividades industriais e minerárias, tá? O que isso significa? Eu tenho o vazamento de caldeira, eu tenho uma explosão em alguma coisa, em algum sistema industrial, ou mais como no nosso dia a dia aí nas empresas minerárias, eu tenho rompimento de barragem, qualquer uma dessas coisas, elas são consideradas, então, situações de emergência, tá? De emergência ambiental. Como eu já citei como exemplo para vocês, acidentes com transportes rodoviários ou ferroviários. Então, em qualquer um desses dois casos, se eu tiver um acidente, então esse equipamento, perdão, essa molécula, né, esses químicos que eu estiver levando, elementos químicos que eu estiver carregando e ele tombar, primeiro, eu preciso que todo mundo esteja ciente de que produto está sendo carregado. Então, por exemplo, nesse tipo de transporte, a gente tem que o motorista, ele sempre carrega uma tabela explicando direitinho qual elemento ele está carregando e explicando quais as propriedades químicas desse elemento. Então, por exemplo, esse elemento ele é um ácido, esse elemento ele é corrosivo, esse elemento ele não é corrosivo, ele é irritante apenas. Esse composto ele é solúvel em água, esse composto não é solúvel em água. Por quê? Porque
por exemplo, eu sou o motorista, eu estou transportando esse composto. A partir do momento que eu estou transportando esse composto, eu preciso saber qual composto se trata e quais as propriedades dele. Tendo isso na minha prancheta, então a partir do momento que o meu caminhão tombou, se o meu caminhão tombou e eu derramei, foi um acidente, foi uma emergência, eu derramei esse meu composto lá. A pessoa, então, as pessoas responsáveis, elas vão chegar e vão observar o que é aquilo, tá? Quando eu digo pessoas responsáveis, pode ser tanto do serviço público quanto pessoas responsáveis da empresa que eu trabalhe. Mas vamos supor, pessoas responsáveis do serviço público, eles chegaram, olharam a emergência química que eu causei e eles pensaram o seguinte: de que composto se trata? Eu dou a prancheta e eles já começam a remediar esse problema. Então, eles podem fazer aí a acidificação de base ou colocar compostos básicos nos ácidos também, com o objetivo aí de fazer com que esse composto no solo ele se torne menos perigoso. Ele pode fazer então, dependendo do composto aí, se ainda está vazando, a contenção desse material naquele local, então no caminhão ou algo assim. Então existem diversos pontos, né, que você pode analisar, tá? Eu tô falando aqui alguns, mas existem diversos. Então, e lembrando, diferentes empresas, elas fazem diferentes planos. O que significa isso? Significa que se eu trabalho como motorista em uma empresa e eu vou trabalhar como motorista em outra empresa que também transporta produtos químicos, eu terei algumas coisas que serão diferentes, tá? Eu terei algumas divergências de um plano para o outro e isso é completamente normal por se tratar de empresas diferentes, tá? O que pode acontecer é o seguinte: eu tenho plano. O plano ele vai ser em sua maioria parecido, mas existe ali a particularidade de cada empresa, se tratando ali de cada empresa, de cada coordenador, de cada gestor, de cada empregado, tá? Então a gente vai falar melhor sobre esses planos. A gente tinha esquecido de falar, isso também o plano ele também vai aparecer em diversas atividades industriais. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que ela tem uma caldeira, essa empresa ela vai ter um protocolo. Esse protocolo ele vai estar escrito tudo nesse protocolo, ou seja, tudo o que deve ser feito em caso de. Então, vamos lá. Em caso de soltar ali gases na atmosfera. Se essa caldeira ela solta gases na atmosfera, vai depender de que produto eu fabrico, do que eu estou fazendo, pode ser gás tóxico. Se o gás for tóxico, o que tem que ser feito? Então, vai ser sempre baseado nessa lógica, tá? Por exemplo, eu tenho um posto de gasolina. Caso vaze gasolina do meu tanque do meu tanque que tá ali soterrado, o que eu vou fazer? Qual é o primeiro passo? Qual é o segundo passo? Tudo bem? Então a gente vai ver melhor sobre isso aqui. Para quem prestou bem atenção nos nossos trabalhos lá que a gente apresentou lá sobre os acidentes, as pessoas perceberam, por exemplo, que quando a gente fala, por exemplo, né, de material nuclear, a gente tem um protocolo. Esse protocolo, em caso que você tenha aí uma eliminação, né? Então, caso seja solto na atmosfera partículas radioativas, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro passo? A população do entorno, ela tem que evacuar as pessoas, sabe? Então, tudo isso vai ser protocolado, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes disso com vocês, então, em detalhes de como vai funcionar cada plano, porque eu já disse para vocês, cada plano
ele vai aparecer de uma forma diferente, então cada plano ele vai aparecer ali com objetivos diferentes, por se tratar de empresas diferentes, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho também como que ele é desenvolvido, esse plano. Existem alguns tipos de emergência ambiental, tá? Esses tipos de emergência ambiental, elas podem ser, então, do tipo de explosões ou incêndios. Então, explosão de caldeira, incêndio florestal causado por algum produto químico, alguma coisa assim. Colisões ou tombamentos, que é o caso do caminhão, que eu dei como exemplo. Então, o caminhão, ele colidiu e ele liberou esse material. Lembrando, esse material, o exemplo que eu dei é um material líquido, mas ele pode também ser um material gasoso, tá? Então, em caso de colisão ou tombamento, eu elimino, acabo tendo aí o derramamento desses compostos, como eles serão então administrados, como que isso vai ser realizado, tá? Vazamentos perigosos, então esses vazamentos perigosos eles podem ser tanto vazamentos de menor impacto, vazamentos menores, ali como vazamento, por exemplo, o outro exemplo que eu dei do posto de gasolina. Então eu tenho um tanque ali que está abaixo da terra e houve o vazamento dessa gasolina ou desse álcool. Como que a pessoa ela pode agir nesse tipo de situação, como que as pessoas elas vão minimizar ou mitigar esses impactos e tudo mais. Ou também, o outro exemplo que eu já falei para vocês, rompimento de barragens. Então, quando estourou lá, né, rompeu a barragem em Mariana, em Brumadinho, a gente via os repórteres, né, os jornalistas, sempre falando que precisa então evacuar tal parte, olha, precisa evacuar tal parte. Isso porque a empresa tem um plano de evacuação. Então, não sei se vocês prestaram atenção, mas lá em Brumadinho, eles tinham sirenes. Que sirenes? Essas sirenes, elas eram responsáveis por avisar as pessoas que moravam abaixo da barragem que tinha algo de errado acontecendo, então avisar essa emergência, tá? Então vamos lá. Eu tenho a barragem, ela estourou. Primeiro passo, evacua as pessoas de dentro do. Eu tô dando um exemplo, tá? Pode haver diversas diferenças aí. Mas, por exemplo, evacua as pessoas que estão na empresa. Já aciona sirenes para as pessoas das cidades conseguirem evacuar. Então, por exemplo, ouviu a sirene? Gente, não é um treinamento. Ouviu a sirene? Eu preciso desligar. Perdão, eu preciso sair de dentro de casa, eu preciso levar documentos importantes, eu preciso levar os meus filhos, eu preciso levar os idosos, eu preciso ajudar as pessoas a subir para um canto alto, porque também vai existir aí esse ponto. Então, eu preciso evacuar os idosos, eu preciso evacuar todas as pessoas, os animais, eles ficam ou eles vão, enfim, vai ter toda essa preocupação com diversos pontos, tá? Então, cada situação, ela vai variar a cada ponto. Então, por exemplo, se eu tenho vazamento de produto radioativo, eu preciso levar as pessoas para longe da fonte. Então, alguém precisa passar e levar essas pessoas de perto da fonte para longe da fonte. Mas caso eu tenha, por exemplo, um acidente de rompimento de barragem, eu preciso que essas pessoas elas subam. Então, se eu estou num lugar que tem morros, então esse morro ele pode ser aproveitado ali para que as pessoas subam nesse morro e elas não sejam levadas ali pelaquela corrente de dejetos, tá? De rejeitos, perdão. Essa corrente de rejeitos. Existem também, então vamos lá, como que eu vou fazer esse plano? Eu já falei alguns pontos dele, mas como que eu vou realizar esse plano? Bem, esse plano, primeiramente, ele é realizado pelas pessoas ali
por pessoas responsáveis. Então, essas pessoas responsáveis, ela vai variar de acordo com cada ponto, mas normalmente profissionais do meio ambiente, gestor de qualidade, dependendo ali do que está acontecendo, biólogos e químicos, eles também podem ser inclusos nisso. Então, você vai ter ali uma variedade de profissionais. Essa variedade de profissionais ela pode mudar de acordo com cada campo. Essa variedade de profissionais ela é importante porque cada um ele vai ter uma visão diferente na elaboração desse plano, tá? Então, por exemplo, eu, professora Bianca, sou bióloga. Eu terei uma visão, então, da biologia da coisa. Então, dos danos das coisas relacionadas, então, a plantas, animais e humanos, né? Então, humanos e animais estão ali juntos, mas enfim, é bom deixar eles mais separadinhos. Uma pessoa voltada mais para a questão do meio ambiente, então, um gestor de meio ambiente ou um engenheiro de meio ambiente, ele vai focar ali também na parte de solo, na parte de ar, né? Na parte... também na parte um pouco da parte biológica, só que cada um ele vai ter a sua função mais específica. Então, eu tenho um químico na elaboração. O químico, ele vai ter a visão da parte química, então da interação ali da química com a biologia. Eu vou ter ali também para ele, né? Então, o químico e o biólogo conversam ali da parte da bioquímica, né? Da junção da química e da biologia. Eu vou ter diversas pessoas, cada uma com o seu olhar específico, focado naquele ponto, trabalhando juntos para elaborar o melhor plano possível, tá? Não vai existem alguns modelos na internet e tal, mas não vai existir um plano que funcione apenas com copia e cola de um plano de outra empresa. Então, a minha empresa, ela é uma empresa particular, então ela é uma empresa minha e ela precisa funcionar a partir do meu plano. Tá? Esse plano, ele é denominado PEA, não? Entendeu? PEA, também chamado de plano de emergência ambiental, tá? Mas para elaborar esse plano de emergência, eu preciso de alguns fatores. Então, vamos lá. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com o plano de emergência, eu tenho que analisar os fatores. Esses fatores, eles envolvem todos os fatores de atividade, seja ela, na verdade, uma atividade pequena, média ou grande. O que isso significa? Por menor que seja a atividade, eu preciso colocá-la no meu plano, tá? Então, por exemplo, a minha empresa, ela transporta pouquíssimo por transporte rodoviário, tá? Então, ela normalmente transporta de outras formas. Então, eu uso ferroviário, por exemplo. Mas eu transporto tão pouquinho pelo rodoviário, eu preciso fazer esse plano voltado para o rodoviário também? Preciso. Então, independente de ser uma grande atividade, uma média ou uma pequena atividade, ele precisa sim estar incluso nesse plano, tá? Para a elaboração desse plano, eu tenho que ter sempre em mente alguns pontos. Entre eles, então, antecipação, reconhecimento e avaliação. O que isso significa? Eu preciso fazer a antecipação, o reconhecimento e a avaliação do risco, tá? Ai, mas como assim? Eu vou ter que analisar? Lembra que a gente falou sobre riscos ambientais? Eu tenho que olhar tudo isso. Eu tenho que olhar ponto a ponto para observar, então, cada ponto, cada detalhe e documentar isso. Então, tendo em mente eu tenho que trazer a antecipação, o reconhecimento e a avaliação de acordo com as consequentes controle de ocorrência de acidentes e emergências ambientais. Então, eu vou ter que tratar isso sempre como um risco. Então, eu tenho lá o risco de emergência, ele vai ser utilizado, então, para a elaboração do PEA,
tá? Então, eu coloquei aí para vocês em duas colunas. Então, o primeiro ponto aí, a gente tem que o PEA, ele vai ter como objetivo identificar cenários emergenciais e definir ações. Então, primeiro passo, identifico tudo que pode acontecer, vou focando em cada partezinha da minha empresa, vou focando em cada partezinha das coisas e logo depois eu vou definir ações, tá? Então vamos lá, voltando lá por exemplo, para a indústria nuclear. Então eu tenho lá a minha indústria nuclear, aquilo gera um risco. Então eu vou identificar o cenário. É possível uma emergência? Gente, existem várias, tá? Eu tô dando a emergência maior, que seria então vazamento de partículas radioativas. Então eu tenho ali partículas disponíveis. Quais seriam as ações? Primeiro, evacuo as pessoas. Segundo, tento conter aquelas partículas em grande escala. Terceiro, fecho, sabe? Então, fecho a válvula de segurança. Então, eu tô dando só um exemplo, tá? Mas, enfim, existem diversos planos e eu tenho que definir as ações. Ai, mas são várias ações. Como eu defino cada uma delas? Por ordem de prioridade, tá? Então, de acordo com a prioridade de cada ação, eu consigo ir colocando-a num plano, tá? O PEA, ele vai entrar também com o objetivo de conscientizar. Então, é necessário ali palestras, diálogos diários de segurança do trabalho e material gráfico digital. O que isso significa? Significa o seguinte: quando eu moro num local que ele tem risco, então ele tem ali risco de emergências ambientais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para a população de diversas formas diferentes. Então eu preciso, através de palestras, através de material gráfico e digital, alertar aquelas pessoas que existe aquele risco. Então, por exemplo, pessoas que elas vivem em região propensas a riscos, com regiões com risco de acidentes. Então, por exemplo, pessoas que vivem em região de barragem, essas pessoas elas são treinadas para, ao ouvir a sirene, subir para um lugar alto. Levando o quê? Levando as pessoas, levando, sei lá, seu animal de estimação, levando o seu documento de identificação, tá? Então essas pessoas, elas já andam meio que preparadas para que caso isso aconteça. Ai, mas a probabilidade disso acontecer é baixíssima. Sim, mas é necessário que essas pessoas elas estejam sabendo o que é para ser feito quando acontecer de verdade. Sabe? Então, um exemplo disso é quando você trabalha numa empresa ou você está numa escola, alguma coisa assim, existe aquele treinamento para caso de incêndio. Sabe? Que as pessoas pegam e tocam a sirene de incêndio. Então, nisso você já verifica se a sirene de incêndio ela funciona. Nisso você já verifica se as pessoas elas estão ali bem treinadas para evacuar aquele prédio no tempo necessário. Caso não esteja, vamos tentar aí, gente. A gente tem que tentar melhorar esse tempo, a gente tem que melhorar essa forma de fazer, porque não tá boa, porque tá demorando, porque alguém pisou em cima do pé de não sei quem. Então, esses são testes, tá? Ou seja, testes a fim de conscientizar e de mostrar também a importância daquilo para as pessoas que moram ali, para as pessoas que estão ali correndo esse risco. Tudo bem? Então, continuando aqui, por exemplo, exemplos então de emergências ambientais, tá? A gente pode ter então qualquer coisa que polua o ar de forma inesperada, contamine o solo ou os recursos hídricos, traga danos à fauna, à flora, destruição de ecossistemas, danos à saúde humana ou prejuízos econômicos, tá? Tudo isso é incluso nesse mesmo pacote que é denominado de emergência ambiental.
Falando um pouco agora sobre quem é responsável por isso. Então vamos lá. Gerente de contato, ele vai ser então responsável por alguns pontos. Ai, mas quais os pontos? Então vamos lá. Ele vai viabilizar os recursos, tá? Então ele vai ser ali o profissional responsável não somente por viabilizar esses recursos, mas também pela implantação dos processos de forma permanente em todas as etapas da execução da obra. Tá? Nesse caso, a gente tem que, em todas as etapas, ou seja, em qualquer uma das etapas, a implantação de procedimentos vai ser realizado por esse gerente, chamado gerente de contrato. Tá? Existem outras pessoas também importantes para a responsabilização nesse caso. Tá? Então, a gente tem o gerente de segurança, meio ambiente e saúde, ele também é chamado de SMS. Ele tem então a função de verificar os recursos necessários para a garantia da implementação dos processos previstos no plano de emergência ambiental. Ele pode ser um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Ele, então, vai fazer também a emissão de comunicados imediatos. Então, qualquer perdão, gente. Ele faz a emissão de comunicado de acidente de trabalho, que é chamado de CAT. Ele vai fazer também o apoio aí à investigação a todos os acidentes e emergências. Então, se existe aí investigação, comunicação de acidentes e emergências e isso foi falho, quem será responsabilizado por isso é o gerente de segurança, meio ambiente e saúde, ou seja, o gerente de SMS. Tá? Então, cada um desses pontos, ele vai responsabilizar alguém. Então, por exemplo, se eu tenho lá um procedimento que devia ter sido implantado e ele não foi implantado, o responsável por esse procedimento era o gerente de contrato. Então, ele será responsabilizado pelos danos causados por fora, tá? Então, os danos externos causados por isso. A gente tem também o coordenador de meio ambiente e segurança, tá? Esse coordenador, ele vai ser responsável por aí um pouquinho mais de coisas, tá? Então, ele vai ser responsável por emitir comunicado de forma imediata quando existe uma ocorrência de emergência ambiental. Ele tem que entrar também em contato com o gerente de SMS do empreendimento, então do local ali onde está sendo realizado, tá? Ele vai emitir relatório preliminar do evento não planejado. Ele pode fazer também, ele vai coordenar então a execução de simulados, tá? Então, vamos supor, eu preciso fazer uma simulação de incêndio na minha empresa, né, na minha implementação, né? No caso desse empreendimento. Quem vai ser responsável por isso? O coordenador de meio ambiente e segurança. Tá? Então, as pessoas estavam desorganizadas porque devia ter havido ali uma execução de um simulado e não houve. E pessoas, num caso de uma emergência, por exemplo, houve a emergência e as pessoas elas sofreram danos por conta da falta ali da execução de simulados. E isso é culpa, então, do coordenador de meio ambiente e segurança, tá? Então, a responsabilidade é dele. Ele vai participar de investigação de ocorrência de eventos anormais, garantir que as ações propostas do plano seja cumprida, ou seja, quem faz lá o procedimento, quem implanta é o gerente de contrato. Porém, quem vai garantir se as ações propostas no plano estão sendo cumpridas é o coordenador de meio ambiente e segurança. Tá? Ele vai capacitar todos os colaboradores, então é obrigação dele, então é responsabilidade dele fazer com que todos os trabalhadores e com que todas as pessoas que estejam ali estejam a par do que está acontecendo. Tá? Então ela tem que saber o que fazer em todos os casos. Então, por exemplo, eu tenho um grande galpão, o galpão pegou fogo. Essas pessoas, com base no local onde ela está, ela precisa saber qual é a porta de emergência, né, a saída de emergência mais apropriada para aquele momento, como que as coisas vão
ser realizadas e ser mantidas a partir do momento em que ela está ali. Tá? Então, ela tem que estar capacitada e ela tem que estar sabendo o que fazer em situação de emergência ambiental. Em caso de ocorrência de eventos não planejados, ele vai ter que o coordenador de meio ambiente e segurança, ele vai ter também que providenciar as ações mitigadoras de forma que os possíveis resíduos gerados por tal situação sejam destinados de forma adequada, ou seja, ele vai estar ali para retirada e para providenciar também ações mitigadoras, tá? Fora, então, na verdade fora não, né? Dentro disso, a gente vai ter que fazer, então, esse desenvolvimento desse plano. A primeira parte do desenvolvimento desse plano, ela é denominada APR, que significa Análise Preliminar de Riscos. Então, nesse caso, nesse ponto, nesse momento, eu preciso fazer a análise dos problemas conhecidos, ou seja, eu preciso analisar cada um desses pontos, eu preciso analisar tudo o que está acontecendo e tudo o que pode acontecer, tudo que tem a pequena possibilidade, média possibilidade ou grande possibilidade de acontecer, estabelecer limites, então eu preciso colocar ali até esse ponto isso é aceitável, a partir desse ponto isso se torna inaceitável, eu vou ter que identificar todos esses riscos e elaborar uma série de acordo com os maiores riscos para os menores riscos. Eu vou ter que estudar também alternativas de eliminação desse possível risco. Então, às vezes, alguns pontos, algumas revisões, algumas coisas desse tipo pode ser realizada para eliminação de possíveis riscos. Então, por exemplo, eu tenho um risco de vazamento no meu transporte subterrâneo de canos da minha empresa. Então, eu tenho uma empresa que ela tem ali canos subterrâneos que vão transportar gasolina. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber que esses meus canos, esses meus encanamentos, eles precisam ser revisados periodicamente, porque se eu não reviso encanamento, seja ele de qualquer grupo, esses encanamentos eles podem enferrujar e romper. Rompimento de encanamento vai gerar um risco ambiental. Então, eu estou trabalhando nos canos, então no encanamento e nas coisas. Isso pode ser abrangente também para outras áreas aí, tá? Eu estou fazendo ali uma análise preliminar e eliminando possíveis causas de riscos, tá? O sexto passo é indicar ações corretivas e preventivas. Então, o plano, ele sempre vai focar, na verdade, ele vai focar na sua maioria das vezes em prevenção, tá? Então, prevenção de riscos, prevenção de impactos, prevenção de emergências, prevenção de acidentes, porém, nesse plano também deve existir pontos que indiquem ações corretivas, ou seja, caso tudo que a gente fez não seja o suficiente para evitar com que a emergência aconteça, o que eu posso fazer para que essa emergência ela se torne o mínimo, ou seja, o menos danosa possível para toda aquela grade que a gente fez, ou seja, ela seja o menos danosa possível para a flora, para a fauna, para a população, para o meio ambiente em geral, sabe? Então, para o solo, para as águas e tudo mais, tá? Então, é necessário aí todo esse pensamento preliminar antes da realização desse plano, tá? Eu deixei para vocês lá na plataforma alguns links. Esses links eles estão nomeados certinho com alguns planos de ação de emergência, tá? Com alguns planos já prontos para vocês darem uma olhadinha, lerem direitinho e identificarem ali as divergências. A gente vai falar ali, tem um plano sobre incêndios,
tem um plano e tem um vídeo falando sobre como agir em situação de explosão ali de material radioativo. Então tem um videozinho explicativo falando sobre a usina nuclear de Angra. É algo bem interessante vocês darem uma olhada. Essa partezinha, então essa parte que eu vou falar para vocês agora, é algo mais técnico, tá? O que significa? O que eu quero dizer com mais técnico? Eu quero dizer que esse seria basicamente como se fosse uma base para a realização de um plano. Ou seja, você vai trabalhar num local em que você precisa ajudar na realização de uma PAI, né? De um plano de ação de emergência. Então, o que deve ser analisado, o que deve ser visto, o que deve ser contemplado com isso. A PAI, então, ela inicialmente precisa ter uma introdução. Nessa introdução, você tem que apresentar ali um breve histórico dos acidentes com produtos químicos, porque nesse caso, essa PAI, ela é voltada a acidentes químicos, tá? Mas lembrando que você pode ter com acidentes nucleares, acidentes de incêndios, diversos outros acidentes, não necessariamente químicos. Então, você pode mudar isso para um breve histórico de acidentes em relação ao que você está querendo analisar, tá? Então, você pode ter uma PAI mais simples, ou seja, com pontos, como que eu posso dizer? Com pontos mais específicos, ou você pode ter uma PAI geral. Perdão, gente, uma PEA geral, tá? Isso significa estabelecidos. A gente vai ver também que nos objetivos aí, ele vem como indicar ações que visam evitar os impactos. Ele vai vir então aí indicar as ações que evitem os impactos, que podem contribuir ou agravá-los, ser instrumento prático de respostas rápidas e eficazes em situação de emergência e definir de forma clara e objetiva as atribuições de responsáveis ao envolvido. Ou seja, aqui ele fala como deve funcionar todos os pontos aí do nosso plano de ação de emergência, tá? Você deve colocar, então, nas definições, a explicação sobre os principais termos técnicos utilizados e a caracterização da área, tá? Colocar também a descrição dos segmentos e instalações existentes, dos adensamentos populacionais do entorno, aspectos de uso, ocupação das proximidades das áreas ambientais vulneráveis. O que isso significa? Significa o seguinte, nessa parte eu vou colocar a caracterização da área, então tipo de solo, tipo de utilização, como tudo está acontecendo, existem pessoas ao redor, essas pessoas elas estão mais vulneráveis por conta dessa empresa que eu estou colocando ali naquele local. Caso existam pessoas, muitas pessoas,
poucas pessoas, tá? Essas pessoas que estão ali, elas utilizam o solo só para moradia, elas utilizam o solo para plantação, tá? Existem áreas ambientais ali, áreas propensas a, por exemplo, eu tenho uma área de preservação ambiental, então eu não posso colocar uma empresa que faça muito barulho, eu não posso colocar uma empresa que tenha ali a emissão de diversos gases, eu não posso colocar ali, se eu tenho animais naquela área de preservação, não posso colocar nada que perturbe o ambiente daquele animal, tá? Então, são coisas em relação a isso. Número de pessoas, utilização daquele solo, ocupação e tudo isso deve ser colocado. Nos pressupostos básicos, eu tenho que colocar ali considerações e justificativas e razão da necessidade. Então, eu tenho que colocar ali a abrangência do plano. Esse plano, ele vai incluir o quê? Eu quero fazer um plano geral. Então, esse plano, ele vai incluir tudo sobre a minha empresa. Ele vai incluir a chegada de matéria-prima, ele vai incluir o levar do meu produto pronto. Esse plano, ele vai ser um plano ali local, regional, municipal, estadual, federal. Tudo isso tem que ser analisado também, tá? Eu tenho que fazer também, elaborar também uma hipótese de acidentes, tá? Hipóteses acidentais. E isso vai ser, então, baseado na descrição das áreas onde pode ocorrer o acidente. Então, isso tudo vai ter que ser determinado. Lembra que eu falei lá para vocês? Cada ponto? Então, eu tenho que colocar a descrição da área onde os acidentes podem acontecer ou desenvolver-se ali a atividade emergencial e exemplos de acidentes. Então, podem ser utilizados aqueles exemplos lá que eu coloquei ali nos primeiros slides. Tipos de acidente e consequências esperadas para cada hipótese. Então, eu tenho que pegar desde ali do imaginar algo que pode acontecer, se isso acontecesse, o que geraria, para eu gerar logo depois consequências ambientais e ações corretivas também, tá? A estrutura organizacional, então, nesse plano de estrutura nessa parte do plano de estrutura organizacional, eu preciso organizar com uma apresentação esquemática a estrutura do plano, coordenação e grupos de trabalhos e equipes. Ou seja, existe uma ordem para que as coisas elas aconteçam e essa ordem ela precisa estar nesse plano. Tá? Então, por exemplo, em determinada escola, em caso de incêndio, começam a sair então primeiro os alunos, depois os professores, tá? Então, por exemplo, o professor saiu, todos os alunos já têm que estar fora da sala. Esses alunos, eles têm que sair em fila, um com a mão no ombro do outro, de forma organizada, sem correr, sem derrubar as pessoas. Então, isso é uma forma de organizar essa saída, tá? Então, isso vai acontecer em diversos pontos, em diversos setores, de diferentes formas. Mas isso precisa estar nesse plano, tá? Como tudo vai acontecer. A atribuição e responsabilidade da coordenação dos grupos de trabalhos, equipes e uma descrição da atividade e da obrigação dos envolvidos. Então, naquele ponto, eu coloquei para vocês a função de cada um. Então, vamos voltar para o nosso ambiente de sala de aula. Se tem uma escola e essa escola pega fogo, os alunos eles saem primeiro, ou seja, a responsabilidade do professor sair da sala apenas quando não houver mais alunos, tá? Então, isso é uma obrigação do professor. Então, no caso, se eu estou na sala de aula com a turma de vocês e a escola pega fogo e eu saio antes da minha turma e alguém fica para trás por algum motivo, eu serei responsabilizada pela morte desse aluno. Tá? Então, esse é um exemplo. E o acionamento. Então, vai existir nas empresas uma pessoa responsável por acionar ali as sirenes, acionar ali de forma
da forma mais eficaz possível, fazer o acionamento, então, dessa sirene de informação, tá? Então, isso vai acontecer. Esse acionamento, ele também tem uma pessoa que é responsável por ele, tudo bem? Após eu saber certinho, aconteceu o acidente, tá? Então, o procedimento de emergência, ele se iniciou, ele começou, e as pessoas, elas estão ali seguras. Então, pegou fogo numa escola, todos os alunos, eles saíram da forma que eles deviam sair, os professores levaram esses alunos, né, cada um com sua respectiva sala, para fora. Então, esses alunos, eles foram levados, por exemplo, para o local determinado. Então, por exemplo, a quadra de esportes ou estacionamento, área livre, qualquer uma dessas coisas que vai estar incluso, escrito no plano de ação em caso de incêndio de cada escola, tá? Mas, enfim, todo mundo está pro lado de fora, todo mundo está seguro. Vamos avaliar e identificar o problema. O problema foi identificado, foi acionado, todo mundo saiu. Beleza, vamos avaliar. Qual foi o porte dessa ocorrência? Então, foi uma coisa que queimou um laboratório, ou foi uma coisa que queimou apenas alguns computadores de uma sala, ou foi algo que queimou, por exemplo, a escola inteira, que pegou fogo em tudo. Então, primeiro, tá pegando fogo em um computador apenas, e esse computador, ele acionou esse alarme lá pela fumaça. O que acontece? Tem que ir lá, as pessoas responsáveis precisam subir e realizar, então, o abafamento ou utilizar ali dos equipamentos de incêndio necessários. Mas é algo muito mais grave, pegou fogo no laboratório inteiro e está com risco de explosão da mangueira de gás e é algo muito maior. Então, chama bombeiro, aciona equipes responsáveis superiores, sabe? Então, é seguro ficar naquela redondeza da escola? É seguro, beleza. Não é seguro? Vai para mais longe. Então, tudo isso vai ser realizado ali na parte dos procedimentos emergenciais. Tá? Existe ali também a parte do procedimento de controle. Tudo isso vai aparecer no plano, utilizando ou não desses nomes, tá? Eles podem utilizar de nomes diferentes, logo que o plano é uma particularidade de cada empresa, de cada setor. Porém, vai existir, então, nomes diferentes, mas vai aparecer isso no plano de alguma forma, tá? Então, ele vai colocar ali procedimentos de controle. Então, são ações de combate à emergência e medidas para minimizar as consequências do impacto. Então, diminuir ali o porte por exemplo, do fogo. Então, eu posso... a pessoa responsável, então, ela vai poder jogar ali... Calma aí que eu me confundi. São coisas... São papéis pegando fogo. Então, eu posso utilizar ali o extintor de água. E eu posso jogar e acabar com esse fogo. Ou seja, diminuir o porte ou acabar com isso. Com a consequência ali da emergência, tá? Ela tem que fazer também ações de combate à emergência e medida para minimizar as consequências do impacto também, do tipo de ocorrência, jurisdição e atribuição dos participantes. Deve ser feito, então, o isolamento tanto das pessoas, para que elas não sejam acometidas por aquele acidente, por aquela emergência, quanto o isolamento do local, tá? Paralisação de atividades, evacuação de pessoas e tudo mais. Nesse caso, ele coloca aqui como combate a incêndios, controle de vazamentos, reparo de emergências, resgates, tratamento de intoxicados, tudo isso deve aparecer no plano. Ai, mas sempre vai existir? Não, se por exemplo, no meu não existir, por exemplo, não existir intoxicados, eu não preciso incluir a parte do tratamento de intoxicados. Então, isso as pessoas vão adaptando aí para cada um, tá? Nas ações de pós-emergência,
É necessário, então, restabelecer as condições normais da área afetada da consequência do acidente. Em alguns casos isso é mais fácil, em outros casos é mais difícil, tá? Então, quando não é possível, é necessário, primeiro, manter aquela situação o mais parecido possível do ambiente natural daquele local, ou caso também não seja possível, é necessário realizar medidas mitigadoras. Então, são necessárias medidas que diminuam aquilo, ou, caso não seja possível, medidas de contemplação diária. Então eu posso fazer, por exemplo, eu tenho uma mineradora, minha mineradora extrapolou tudo, trouxe vários riscos, matou diversas pessoas, acabou com ecossistemas e várias outras coisas. Então eu tenho que diminuir ali as consequências do acidente. Não consigo trazer pessoas à vida, mas é necessário pagar ali para aquelas pessoas, na verdade não para as pessoas, mas para os parentes dessas pessoas que morreram ou que foram afetadas, pessoas que foram afetadas de alguma forma, é necessário pagar uma indenização, é necessário eu retirar essa lama, é necessário eu tratar essa lama, é necessário que eu tente aproximar o ambiente o mais próximo do ambiente natural. E mesmo assim, não foi o suficiente. Se não foi o suficiente, eu preciso fazer cuidar de áreas de proteção, plantar novas áreas, ou replantar, sabe? Então, vocês já podem ter visto em alguns momentos a Vale falando, a Vale não tá parada, a Vale ela tá retirando lama, a Vale ela está realizando o processo de recuperação ambiental, a Vale está fazendo isso e aquilo outro, que aparecem nos comerciais. Sim, é isso que a Vale está fazendo, ações pós-emergência, tá? É necessário fazer o planejamento, então, com o porte das ocorrências previstas, dimensionando para subsidiar as necessidades técnicas e operacionais estabelecidas nos procedimentos. Então, quando eu vou falar desse planejamento dos recursos humanos e materiais, eu tenho que prever a magnitude que isso pode tomar, tá? Então, eu posso ter coisas leves, beleza. Eu posso ter incêndios maiores, beleza. Eu posso ter derramamento de produtos químicos, beleza. Então, tudo isso... o beleza que eu quero dizer é, eu estou pronto para isso, tá? Esse beleza, ele entra no sentido de, vou anotar aqui, e caso isso aconteça, eu tenho como diminuir os impactos disso, eu tenho como diminuir o que essa emergência vai me causar, tá? Então, eu consigo ter ali, nessa parte, relacionado aos humanos e os materiais, como essas técnicas e procedimentos de controle eles vão acontecer, tá? E a principal parte, visando o ambiente de trabalho, tá? Então, eu preciso fazer o treinamento e a capacitação dessas pessoas, dos participantes, tá? Então, todas as pessoas, toda a operação em caso de uma empresa, todos os alunos e funcionários no caso de uma escola, tá? Todas as pessoas que vivem em uma região abaixo de barreira, por exemplo, então, de barragem. Todas as pessoas, elas precisam saber como isso vai funcionar. Então, aconteceu o acidente, aconteceu a emergência ambiental, todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo e de qual vai ser o próximo passo, tá? A pessoa não pode ficar perdida em momento nenhum, porque a pessoa perdida, ela acaba... trazendo mal para ela, fazendo mal para outras pessoas também. Isso em relação à população. E quando eu falo de pessoas de maiores cargos, então elas são pessoas que elas podem causar danos para a vida de outras pessoas também, tá? Então, por exemplo, eu sou o encarregado de vistoriar se está tudo funcionando. Estourou a barragem, a sirene não funcionou, o culpado sou eu, o responsável por não ter avisado que a barragem estourou sou eu, tá? Então, tudo isso é como seria aquela frase do Homem-Aranha, com grandes
com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá? Então essas responsabilidades elas serão sempre aplicadas na pessoa que é responsável por isso. Essa pessoa ela vai fazer então aí a capacitação e a simulação, tá? Sempre precisa existir a simulação de campo para que essa pessoa ela não fique só na teoria. Então, ela sabe que isso acontece. Então, vamos supor, estourou a barragem, eu tenho que subir o morro, que aquele morro é um morro determinado para eu subir. Tocou a sirene, então vamos supor, eles vão falar, gente, é um treinamento, toca a sirene e todo mundo sobe, para saber da velocidade, para saber de tudo, caso isso realmente estivesse acontecendo, se alguém ficaria para trás, se alguém sofreria com isso, se alguém morreria com isso, tá? Então a simulação de campo, ela vai habituar a equipe, os procedimentos nas ações do combate ao episódio acidental, seja ele qual for. É necessário, então, o plano ele vai ter que ter um sistema de revisão, manutenção, atualização permanente de acordo com a experiência adquirida, tanto nos atendimentos realizados como em treinamentos específicos e mediadores de desempenho que permitam avaliar a eficiência e eficácia das metas e dos objetivos previstos. Nisso daqui, se diz respeito ao seguinte: existem empresas que elas passam anos fazendo a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa a minha empresa ela produz papel. A minha empresa que produz papel, ela produz o mesmo papel há 30 anos. O que significa isso? Isso significa que produzir o mesmo papel há 30 anos faz com que eu tenha ali 30 anos de experiência com produção de papel. Eu sei o que o papel causa, eu sei o que o papel, todos os riscos que envolvem a produção do meu papel. A partir do momento em que eu tenho uma mudança nisso, ou seja, eu tenho uma empresa voltada para a área da construção civil. Cada etapa da construção civil, eu tenho alguns riscos. Então, vamos supor, se eu trabalho com o meu papel, eu posso fazer esse plano a cada ano, por exemplo, porque o que vai mudar no meu plano é pouquíssima coisa. Ao contrário do que se eu trabalho na construção civil. Então, na construção civil, primeiro, eu vou ter lá, vamos supor, a parte de alicerces. Logo depois, a parte da construção do edifício. Então, cada parte dessa vai envolver um risco. Então, essa revisão e a manutenção e a atualização, ela precisa ser realizada com... como que eu posso dizer? Com uma frequência muito maior. Então, 2 meses, a cada 3 meses, é necessário refazer todo esse plano. Tudo bem? Sistema de atualização de informação, registros de atendimento, reavaliação periódica de procedimentos, reposição e renovação dos recursos humanos e materiais. Então, tudo isso está relacionado ao ponto de que tudo que for mudando eu tenho que pôr no meu plano. Ele não é algo fixo, não é algo que nunca muda. Não vai mudar. Eu fiz isso para minha empresa que produz papel há 30 anos. Vai continuar a mesma coisa? Não vai. Existem algumas adequações. Em alguns momentos, com empresas que produzem sempre a mesma coisa, que fazem sempre a mesma coisa, que tem sempre a mesma rotina, isso muda pouco. Mas pode mudar muito em caso de empresas que, por exemplo, façam diversas partes ou diversos processos com o passar do tempo, tá? A divulgação do plano, isso acaba se tornando um pouco repetitivo, mas enfim, ela vai acontecer então para todos os participantes, tanto do segmento público ou privado, com interesse ou vínculo no desenvolvimento das atividades. Então, todas as pessoas da empresa, todas as pessoas que estão envolvidas nos riscos, elas precisam saber desse procedimento, tá? Então, eu tenho um motorista novo na minha frota que transporta produtos químicos da minha empresa de papel que eu tenho há 30 anos. Esse motorista, ele precisa saber da existência desse plano, saber o que ele faz,
no transporte desses produtos químicos, ele tem que saber o que ele está transportando, ele tem que saber como agir. Então, por exemplo, o motorista, ele não é químico, ele não vai saber como tratar aqueles resíduos, ele não tem equipamentos necessários para isso. Só que eu posso fazer o seguinte, no plano, ele tem lá que, em caso de emergência, você liga para fulano ou para Beltrano. Então, pessoas responsáveis lá da gestão que vão, então, dar andamento, nesse caso, dessa emergência, tá? Então, tudo tem que estar combinado, todo mundo tem que saber o que está acontecendo, todo mundo tem que saber o que fazer em caso de emergência, tá? A gente vai falar na próxima aula sobre a P2R2, tá? Então, ele fala aqui da integração entre esses dois planos. O plano ele deve prever trabalhos integrados com outros planos que envolvam instituições públicas e privadas e o auxílio mútuo existentes em uma determinada localidade, bem como o envolvimento e a participação na Comissão Nacional P2R2. A gente vai falar sobre ela na próxima aula, tá? Devem existir sempre anexos. Esses anexos serão, então, formulário de registro de ocorrência, relatórios e formulário de atendimento telefônico, listagem de funcionários e órgãos e listagem de telefone de emergência. Então, eu preciso de todos esses dados da empresa, assim como dados de polícia, SAMU, Corpo de Bombeiros, tudo isso precisa também estar anexo ali. Protocolo de instrução de trabalho, procedimentos, requisitados de competência, ficha de informação de segurança de produtos químicos. Essa vocês conhecem, vocês provavelmente viram falar sobre ela lá na parte de química ambiental, ou na verdade, não. Não lembro muito bem, mas existe, pelo menos no curso de Química, uma parte que fala da FISPQ. A FISPQ ela é uma ficha que tem todas as informações do composto que está sendo transportado, tá? Eu vou deixar também lá no anexo para vocês um exemplo de FISPQ para vocês observarem, tá? E a relação dos recursos humanos e materiais também devem estar nesse anexo. Então, esse documento ele é um documento bastante grande e bastante completo, tá? Eu vou deixar para vocês também alguns links com alguns artigos, com alguns textos, que por ordem ali de importância, tá? Então, o que eu julgar mais importante ficará na parte superior e os menos importantes na parte inferior. A gente tem aí 1 hora de aula, tá? Então, 1 hora de vídeo, e eu peço que vocês, então, utilizem o restante do tempo, ou seja, as outras 1 hora e 40 minutos, se aprofundando nesse tema, tá? Então, que vocês leiam alguns artigos e que vocês assistam também um videozinho que eu vou disponibilizar para que a gente consiga ter o maior entendimento possível sobre o assunto, tá? Lembrando, estarei disponível no chat para vocês e a gente vai conversando por lá. Tô lá disponível também para retirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Tenham um bom dia, curtam a vida, tchau!